pela bênção da presença do Senhor. Hoje é o dia que temos de pedir, pela bênção da presença deste amor. Derrama a chuva sobre nós, derrama o teu poder de amor, teu Espírito pedimos, ó Senhor. Derrama a chuva sobre nós, derrama o teu poder de amor, teu Espírito envia, ó Senhor. Hoje é o dia que temos de orar, para que o céu derrame bênção sobre nós. Hoje é o dia que temos de falar que Jesus está mais perto de voltar. Derrama a chuva sobre nós, derrama o teu poder de amor, teu Espírito pedimos, ó Senhor. Derrama a chuva sobre nós, derrama o teu poder de amor, teu Espírito envia, ó Senhor. Boa noite, família. Tudo na paz? Convido você a abrir em Mateus capítulo 7. Eu vou ler do verso 13 ao verso 23. Mateus capítulo 7, do verso 13 ao verso 23. Na mensagem dessa noite nós vamos tratar do texto em Lucas, que é paralelo a esse texto. Os assuntos são os mesmos, são tratados por Jesus de uma forma diferente. Mateus 7, de 13 a 23, diz assim: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ela. Pois a porta é estreita e o caminho conduz à vida apertado, e são poucos os que a encontram. Cuidado com os falsos profetas, que vêm a vós disfarçados em pele de ovelha, mas interiormente são lobos devoradores. Pelos frutos os conhecereis. Por acaso colhem-se uvas de espinhos, ou figos de plantas com espinhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Uma árvore boa não pode dar frutos maus, nem uma árvore má dá frutos bons. Toda árvore que não produz fruto bom é cortada e lançada no fogo. Portanto, vós os conhecereis pelos frutos. Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Naquele dia, muitos me dirão, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente, nunca vos conheci, afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Amém? No texto dessa noite, a gente vai pensar um pouquinho sobre essa questão de salvação, de destino final das nossas almas. Um homem chegou a Jesus e fez uma pergunta nesse sentido, e Jesus abordou o tema de uma forma parecida com aquele que ele aborda aqui. Nesse texto em Mateus, ele vai colocando sempre algumas duplas que são antagônicas. Ele fala sobre a porta larga e a porta estreita, o caminho largo, o caminho estreito, sobre árvore boa e árvore má. Se você lê na sequência do texto, ele vai falar sobre o fundamento bom, que é a rocha, e a casa que é colocada sobre a areia. É sempre essa comparação. Certamente o destaque desse trecho que eu li é o aviso de Jesus falando sobre a porta larga e estreita, o caminho largo e o caminho estreito, e o dia do juízo.
em que muitos vão chegar até Jesus e vão dizer: Senhor, nós em teu nome expulsamos demônios, fizemos muitos milagres, como diz aqui a minha versão, no versículo 22. E Jesus vai olhar para eles e vai dizer: nunca vos conheci, afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Chocante esse texto, não é? Talvez essa noite a gente entenda um pouquinho o motivo desse afastamento, e certamente ele vai servir de alerta para que nós estejamos vigiando sobre a nossa própria vida. Vamos orar? Senhor Jesus, nós separamos esse tempo para dedicar ao Senhor. Nosso anseio, nossa vontade é que o Senhor receba a nossa adoração aqui essa noite. Sabemos que não vamos oferecer a Ti algo que está à Tua altura, mas gostaríamos que o Senhor pudesse estar recebendo a expressão clara do nosso coração, a expressão de gratidão, a expressão de louvor, de adoração, de exaltação ao único Deus que é merecedor de tudo isso. Nós separamos esse tempo para dedicar ao Senhor e ansiamos de verdade que o Senhor receba tudo aquilo que vai estar sendo ofertado a Ti essa noite. Nós não viemos aqui para receber um culto, Senhor. Nós viemos aqui para ofertar a Ti um culto. Viemos aqui para elevar a nossa voz em canto, de expressão, de louvor, de adoração, e realmente de um coração contrito, de um coração que entende o quão pecador é, e como a Tua graça salvadora veio sobre as nossas vidas de uma forma inexplicável e gratuita. Essa noite nós vamos estar dedicando esse tempo para exaltar esse Deus amoroso, misericordioso e maravilhoso. Esse é o intuito de nós estarmos aqui. E pedimos pela Tua graça e pela Tua bondade, que o Senhor também fale conosco. Que ao momento em que abrimos mais uma vez a Tua palavra, o Senhor possa se manifestar em nosso meio. Também pedimos o mesmo em relação às músicas, às canções, às orações, que em tudo que for colocado neste culto, o Senhor possa estar presente, que nós possamos sentir de verdade a Tua presença e que nós possamos estar em comunhão direta contigo. Tudo para a honra e glória do Teu nome, e este é o nosso desejo. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Vamos adorar a Deus, igreja? Essa deve ser a nossa motivação, né? Adoração, louvor ao nosso Senhor, ao nosso Salvador. É para isso que estamos aqui. Vamos adorar a Deus. exaltar seu nome, vamos adorar a Deus. Ele veio em minha vida num dia especial, trocou meu coração por um outro sem igual, e esta é a razão porque eu digo que vamos adorar a Deus, vamos adorar a Deus, vamos adorar a Deus, vamos invocar seu nome, vamos adorar a Deus. Ele veio em minha vida num dia especial, trocou meu coração por um outro sem igual, e esta é a razão porque eu digo que vamos adorar a Deus. Ele veio em minha vida num dia especial, trocou
conheci essa música com a frase, né? Vamos invocar seu nome. E aqui o pessoal está acostumado a cantar, vamos exaltar, né? Na minha colinha eu até risquei e coloquei exaltar, mas já é automático, toda vez vem o invocar, né? Mas... Amém. Vamos adorar esse Deus, né? Que é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor, ao que é digno. Receber a glória, ao que é digno de receber louvor, ao que é digno de receber a glória, ao que é digno de receber louvor. Levantemos nossas mãos e adoremos a Jesus, Cordeiro de glória, exaltemos sua incomparável majestade, ao que vive para sempre, ao grande eu sou, a Jesus, a Jesus, ao que é digno de receber a glória, ao que é digno de receber louvor, ao que é digno receber a glória, ao que é digno de receber louvor. Levantemos nossas mãos e adoremos a Jesus, Cordeiro de glória, exaltemos sua incomparável majestade, ao que vive para sempre, ao grande eu sou, a Jesus. Levantemos nossas mãos e adoremos a Jesus, Cordeiro de glória, exaltemos sua incomparável majestade, ao que vive para sempre, ao grande eu sou, ao que vive para sempre, ao grande eu sou, ao que vive para sempre, ao grande eu sou, a Jesus, a Jesus, a Jesus. Amém. Ao que vive para sempre, ao grande eu sou, aquele que é soberano. Sobre o céu tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, tu és soberano sobre a terra, sobre o céu tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar desta glória que te importas comigo também, e este amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo, tu és soberano.
absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo, e apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo, tu és tremendo, tu és tremendo. Esse Deus que é tremendo e é maior do que tudo, né? Maior que reinos, maior que reis, maior que tudo que o homem pode conquistar, né? Como é bom poder pertencer a este Senhor, né? Fazer parte do seu reino e juntos, né? Sermos parte, né? Da sua vida, e que possamos ter realmente essa comunhão com o nosso Deus e com os nossos irmãos. Maior que reinos, maior que reis, maior que o mundo e toda a criação, maior que tudo que o homem pode ver. Antes do início era Deus, maior que tronos e que nações, maior que toda a ciência e saber. É sobre os bens, riquezas e poder. Grande e poderoso é o Senhor. Morreu na cruz, mas ressuscitou. O fez por mim, a minha dor levou. Meus pecados todos perdoou. Pensou em mim, meu Jesus me salvou. Maior que reinos, maior que reis, maior que o mundo e toda a criação, maior que tudo que o homem pode ver. Antes do início era Deus, maior que tronos e que nações, maior que toda a ciência e saber. É sobre os bens, riquezas e poder. Grande e poderoso é o Senhor. Morreu na cruz, mas ressuscitou.
dor levou, meus pecados todos perdoou. Pensou em mim, meu Jesus me salvou. Morreu na cruz, mas ressuscitou. O fez por mim, a minha dor levou, meus pecados todos perdoou. Pensou em mim, meu Jesus me salvou. Meus pecados todos perdoou. Pensou em mim, o meu Jesus me salvou. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos, porque o Senhor é um Deus tão grande, tão poderoso, tão supremo, e mesmo assim, sem merecermos, o Senhor olha por nós. O Senhor vê a nossa insignificância, o quão pequenos somos, e mesmo assim o Senhor nos amou. O Senhor morreu por nós, o Senhor nos deu vida, e por isso estamos aqui hoje, neste local, para te agradecer por tudo que o Senhor fez por nós. Não é pelo que o Senhor vai fazer. Se o Senhor fizer, amém. Se o Senhor não fizer, amém também. Mas por aquilo que o Senhor já fez, que foi dar a sua vida na cruz por cada um de nós. E nós somos gratos por isso, ó Pai. E reconhecemos que sem Ti não somos nada. Por isso, ó Deus, pedimos que o Senhor continue conosco, continue falando conosco, ó Pai, e que o que acontecer no decorrer deste culto ainda, ó Pai, possa ser para a sua honra e para a sua glória, e que o seu nome seja exaltado neste local. É o que oramos agradecidos, em nome de Jesus, amém. Abra em Lucas capítulo 13, vamos ler do verso 22 ao verso 30. Lucas capítulo 13, do verso 22 ao verso 30. Diz assim o texto: Jesus percorria as cidades e os povoados, ensinando e caminhando para Jerusalém. E uma pessoa lhe perguntou: Senhor, são poucos os que se salvam? Ao que ele respondeu: Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Quando o dono da casa houvesse levantado e fechado a porta, de fora começardes a bater a porta, dizendo: Senhor, abre-nos a porta. Ele vos responderá: Não sei de onde sois. Então começareis a dizer: Comemos e bebemos na tua presença, e tu ensinaste nas nossas ruas. Ele vos responderá: Não sei de onde sois. Afastai-vos de mim, todos vós que praticais a iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando vides Abraão, Isaque e Jacó, todos os profetas no reino de Deus, e vós lançados fora. Muitos virão do oriente, do ocidente, do norte e do sul, e se sentarão à mesa no reino de Deus. Pois há últimos que serão primeiros, e primeiros que serão os últimos. Vamos orar mais uma vez? Senhor, já preparados para este momento, e acabamos de ler a Tua palavra, nós ansiamos agora por ouvir claramente aquilo que o Senhor tem a nos dizer. Nos limpa, nos purifica, nos perdoa, nos torne aptos. E pela Tua graça e misericórdia que o Senhor possa falar conosco. Este é o nosso desejo, este é o nosso anseio. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém? Jesus estava caminhando para Jerusalém. No Evangelho de Lucas, isso desde o capítulo 9 está acontecendo. Ele está indo rumo a Jerusalém exatamente para cumprir a sua missão. Sua missão, morrer na cruz pelos nossos pecados. Interessante porque nesse caminhar de Cristo, apesar de saber que Ele está nos seus últimos tempos de vida, dias, semanas no máximo,
Ele ainda dedicava o seu tempo a ensinar pessoas, a falar sobre o reino de Deus. E essa postura de Cristo sempre atraía para ele alguém que estava desejoso de conhecer a Deus, estava desejoso de saber a vontade de Deus, os planos de Deus e coisas relacionadas ao reino de Deus. Numa dessas passagens por cidades e povoados, um homem se achegou a Jesus e fez uma pergunta muito interessante. A pergunta era: Senhor, são poucos os salvos? É interessante a pergunta porque dentro do contexto judaico, essa não era uma pergunta recorrente. O judeu nascia salvo na cabeça dele. Todo aquele que era descendente de Abraão, na ideia deles, já era salvo. Na cabeça dos judeus, um judeu só perderia a salvação em algumas situações muito específicas. Por exemplo, se ele fosse publicano, cobrador de impostos, o traidor do seu povo, esse daí estava condenado ao inferno. Se tivesse algum tipo de pecado relacionado à promiscuidade, como prostituição, também ia para o inferno. Mas se você fosse um judeu, digamos assim, meia boca, que de vez em quando ia na sinagoga, que prestava lá o seu culto na Páscoa e fazia o seu sacrifício, certeza que ia para o céu. O judeu não tinha preocupação em relação à salvação. Eles achavam que por ter o sangue nas suas veias, de Abraão, Isaque e Jacó, eles estavam salvos. Por causa disso, essa pergunta se torna um pouco estranha. Esse homem aqui, ele está tentando saber uma coisa que parece não fazer parte do dia a dia judaico. Mas parece que o anseio dele é saber o seguinte: será que somente os judeus serão salvos neste mundo? Naquele período de tempo, quem comandava as coisas na época ali eram os romanos. E a maior parte dos romanos tinha uma vida idólatra. A visão geral naquela época era uma visão ligada à Grécia, que a gente chama de visão helenística. Muitas pessoas davam muito valor à filosofia, a um conhecimento teórico, a um conhecimento técnico. E normalmente o judaísmo era sempre uma religião muito pequena e acanhada. Talvez o anseio daquele homem fosse perguntar assim: olha, eu não vejo dentro do geral no mundo alguma possibilidade de haver grande salvação. A maior parte das pessoas aí leva uma vida totalmente contra a vontade de Deus. Será que a quantidade de pessoas no céu, no paraíso, no reino de Deus, vai ser grande? A questão dele é voltada realmente a uma quantidade. Será que no céu vão ter mais pessoas do que no inferno? Já se fez essa pergunta? Alguma vez já chegou a avaliar isso? E se você nunca se fez essa pergunta, e agora? Qual é a conclusão que você pode imaginar? Será que mais pessoas estarão no céu ou será que mais pessoas estarão no inferno? Pela sua percepção, qual seria a resposta? Não precisa me responder, ok? Só para um pouquinho para pensar sobre isso. Há um tempo atrás, já estudando esse texto, eu fui atrás de algumas informações. Então, você tem ideia de quantas pessoas morrem por ano no mundo? Vamos começar com outra pergunta. Quantos habitantes tem o planeta Terra? Tem ideia? Alguém tem ideia? 6 bilhões. É mais. Quem dá mais? Quem dá mais? A gente já está chegando a 8 bilhões. 8 bi, com B, ok? 8 bilhões de pessoas. São 7 bilhões e 500 milhões, mais ou menos essa faixa aí. Daqui a pouco a gente chega lá. No ano de 2019, que é o último ano fechado, consolidado, morreram 55,4 milhões de pessoas ao redor do mundo inteiro. De todas as causas possíveis.
55 milhões de pessoas. Tem ideia de quanto seja 55 milhões de pessoas? Quantas pessoas tem no bairro do Japuí, sabe? A última indicação que eu ouvi era que era por volta de 6 mil pessoas. 6 mil. Alguém sabe a quantidade de moradores de São Vicente? 350 e poucos mil. Estado de São Paulo inteiro. Tem ideia de quantas pessoas são? 45 milhões de pessoas, o estado inteiro. Irmãos, em um ano, morreu mais do que moram de pessoas no estado inteiro de São Paulo. É muita gente, não é? É muita gente comparado ao estado de São Paulo. Comparado ao mundo inteiro, é um número aceitável. Normalmente é essa proporção realmente que tem. Tem um cálculo que não entra nessa perspectiva aí. Eu já vou falar para vocês. Desses 55 milhões de pessoas, quantos cristãos devem ter morrido? Quantas pessoas salvas em Jesus Cristo? A gente não tem um cálculo para dizer assim, olha, é esse daqui é o percentual e tal, mas a gente imagina aí que nesse povo tinha crente, né? Não é possível. Um cálculo importante, desses 55 milhões, cerca de 5 milhões, que é 10% do valor total, eram crianças de 0 a 5 anos de idade. Na minha visão teológica, esses já foram para o céu direto. Ainda não chegaram à fase da razão. Ainda eram tidas por Deus como inocentes. Esses daí foram para o céu direto. Então, daqueles 55 milhões, a gente já tira 5 e tem que se preocupar com os outros 50. Que a gente não sabe quem era crente e quem era não crente. Outro número que não entra nessa avaliação é algo que é chamado hoje de aborto. Hoje eu gostaria de fazer uma distinção. Para mim, aborto é aquele evento que ocorre sem ação humana, ok? Ou seja, alguma coisa que ocorre espontaneamente. Ou o bebê vem a falecer ainda na barriga da mãe, ou por algum motivo a mãe não consegue manter a sua gravidez até o fim, ou por algum acidente externo que venha acontecer e a criança venha a falecer, ok? Toda essa perspectiva a gente pode chamar de aborto. Quando uma mãe e um pai tomam de espontânea decisão sacrificar a criança ali no ventre, o nome disso é assassinato, ok? Não tem outro nome para isso. A perspectiva é que no ano de 2019, o número de assassinatos de bebês no ventre da mãe foi de cerca de 46 milhões de bebês. É um número altíssimo, irmãos. É quase um bebê para cada morto. A primeira coisa que a gente tem que parar para pensar quando vem esse número é: como é que as pessoas sabem desse número, já que a maior parte dos abortos é escondido, não é verdade? Então, esse número não é um número certo, correto, preciso. É um número de estimativas. Eles pegam alguns países onde o aborto é legalizado e é contabilizado, pegam outros em que isso não é legalizado e nem é contabilizado, fazem uma média através de um monte de características específicas para chegar a um valor final, que foi esse, 46 milhões. O que pode ser menos de 46 milhões ou mais de 46 milhões. 46 milhões é a projeção de uma média geral, ok? Então, se a gente somar 46 com aqueles 5 milhões de crianças inocentes, a gente já tem metade e metade. Metade que a gente sabe que foi para o céu direto. E a outra metade que a gente tem dúvida.
Interessante, eu estava vendo e procurando um relato. Houve um pregador aí nos anos de 1800, nesse período de 100 anos, em que ele era chamado Moody, né? O nome dele, Moody, pregador Moody. Ele era chamado, estou tentando lembrar a expressão certa ali. Ele era chamado de um evangelista, eu esqueci o nome da expressão, de como ele era chamado. Diz que no seu último dia de vida, a sua esposa que relatou isso, no seu último dia de vida, ele teve uma visão. E essa visão, ele enxergava assim um paraíso, e as portas do paraíso abertas assim para ele, e lá dentro ele enxergava crianças. E lá dentro ele viu 2 dos seus netos que tinham morrido ainda na infância. E naquele dia ele adentrou aquele lugar. Irmãos, eu não sei como é na eternidade a questão das crianças. O fato para mim é que crianças que morrem vão para lá. Então a proporção na minha cabeça é de mais ou menos assim. A cada 3 pessoas que morrem no mundo hoje, 2 vão para o céu. 1 não vai. Essa é a proporção, é o meu cálculo. Existem muitas variantes nisso, mas é só para você ter uma ideia daquilo que tem acontecido no mundo hoje. Esse homem fez essa pergunta para Jesus sobre essa questão da quantidade. Mas Jesus ele não quis entrar no mérito da quantidade. Ele quis entrar e falar sobre uma coisa ainda mais importante para esse homem. O que Jesus quis fazer com esse homem é colocar em dúvida a certeza dele mesmo estar salvo. E é isso que eu vou fazer com você essa noite. Quem disse para você que se você morrer hoje, você vai estar no céu? Versículo 24 diz: esforçai-vos por entrar pela porta estreita. O que isso quer dizer? Jesus está fazendo uma ilustração. Ele está mostrando que a questão do esforço necessário para estar ali no céu, para ser salvo, para estar no paraíso, é uma coisa muito importante. A expressão aqui, esforçar, é a ideia de lutar. É uma ideia de uma competição. Jesus diz que não é fácil chegar a entrar por essa porta. Ela tem uma característica, ela é estreita. E o texto diz que muitas pessoas vão tentar entrar e não vão conseguir. Interessante porque Jesus ele não diz que todas as pessoas tentarão, mas diz que muitas. Ou seja, tem pessoas neste mundo que nem buscam essa entrada, mas muitos buscam e muitos não conseguem. Aí a gente já vem com uma pequena pergunta. Será que a salvação de alguma forma depende de nós? Será que a salvação depende só de Deus? Existem algumas linhas aí de pensamentos teológicas tentando responder essa pergunta já fazem alguns séculos. E nenhuma dessas respostas para mim é convincente o suficiente. E creio eu que a Bíblia não se propôs a responder quantos % de responsabilidade do homem está na salvação e nem quantos % da responsabilidade de Deus. Tem gente que diz que é 100% de Deus, tem outro que é 100% do homem, tem outro que diz 50 ou 50. A Bíblia não se propõe a responder isso. Mas o fato é que Jesus, ao responder para esse homem, diz: você tem uma participação nisso. Você precisa se esforçar para entrar pela porta estreita. Até agora, nesse versículo, a gente não conseguiu entender claramente o que significa entrar por essa porta estreita. Mas no versículo 25 diz: quando o dono da casa houvesse levantado e fechado a porta, e de fora começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá: não sei de onde sois. Uma coisa que você precisa saber é que no Antigo Oriente, ser senhor de uma casa quer dizer que você era uma pessoa de muitas posses. A expressão senhor normalmente era vinculada a alguém com dinheiro, com condições financeiras assim de abastança.
Agora a pergunta que fica é: por que alguém com dinheiro, e certamente com muitos servos na sua casa, se levantaria para fechar a porta? Isso é uma coisa que, na verdade, ela não se encaixa dentro do contexto. De forma geral, quem fecha a porta da casa é um servo. A não ser que haja uma condição específica. Se o Senhor se levantou para fechar a porta, é porque existe a necessidade dele, do Senhor, com a sua própria autoridade, definir o momento certo em que ela vai ser fechada e se ela vai ser fechada para certas pessoas, sim ou não. Deu para entender? Quando o Senhor se levanta para fechar a porta, é porque não é qualquer fechar de porta. É um dia específico nesse fechar a porta. Então parece que o versículo 24 e 25 eles estão interligados entre uma participação do homem e desse Senhor. O homem precisa se esforçar para entrar por essa porta enquanto ela está aberta. Então parece que a dificuldade está sendo relativa a tempo. A dificuldade está sendo relativa a tempo. Tem gente que acha que tem todo o tempo do mundo para entrar por essa porta. Mas precisa ter a consciência de que um dia ela vai se fechar. Quando ela vai se fechar? Quando o Senhor quiser. Para alguns, já foi. Para outros, será hoje. Para outros, amanhã. Para outros, eu não sei quando. Mas cada um terá o seu tempo. A autoridade desse Senhor estabelece o momento exato por sua própria provisão, por seu entendimento, por seu desejo, por sua soberania. Ok? O texto diz que quando ele fecha a porta, algumas pessoas começam a bater a porta e dizer: Senhor, a gente ficou aqui fora. E essa expressão é interessante porque essas pessoas elas entendem claramente que o Senhor fechou a porta numa hora errada. Senhor, a gente tem direito de estar aí na casa junto com o Senhor. Se o Senhor fechou a porta, o Senhor é que se antecipou. A gente tem direito de estar aí. O Senhor pode abrir a porta para a gente? É essa a ideia. Só que o Senhor de dentro da casa responde: eu não sei de onde vocês são. É interessante essa resposta, né? Porque parece que há uma inconformidade das pessoas que estão do lado de fora. Elas começam a retrucar esse Senhor dizendo, versículo 26, então começareis a dizer: comemos e bebemos na tua presença, e tu ensinaste nas nossas ruas. Opa! Versículo aqui identificou quem é o Senhor. O Senhor aqui é o próprio Jesus. Jesus está respondendo para este homem dizendo assim: fique esperto. Logo, logo a porta vai fechar. E se você ficar do lado de fora, você vai ficar lá batendo dizendo assim: Jesus, abre a porta. Eu tenho que entrar aí porque eu sou judeu, eu sou salvo. Eu tenho que entrar aí. E aí ele vai dizer assim: Jesus, mas eu não conheço você. Aí ele vai dizer assim: não, Jesus, você não lembra de mim? Você passou lá na minha cidade pregando, lá ensinando e tal. Eu fui lá, conversei com você, eu fiz aquela pergunta. Alguns vão dizer: Senhor, tu comeu lá na nossa casa. Para o judeu, comer na casa é uma coisa diferente, é uma coisa que denota intimidade, sabe? Se você for convidado por um judeu para comer com ele, quer dizer que ele estima você. É uma coisa importante, né? Algumas pessoas vão dizer: Senhor, tu comeu na nossa mesa. E Jesus, ele foi para comer em tudo quanto é lugar, não é verdade? A gente já leu no próprio livro aqui de Lucas que ele comeu na casa de fariseu, na casa de publicano, numa festa na casa de publicano, com um monte de publicano, com gente pecadora de tudo quanto é tipo. As pessoas vão exigir o seu direito de estarem dentro da casa, quando essa porta estiver fechada. Olha a resposta, versículo 27. Diz: ele vos responderá, que é o próprio Jesus, né? Não sei de onde sois, afastai-vos de mim todos vós que praticais a iniquidade. Irmãos,
A gente precisa entender esse versículo 27 de uma forma específica e clara. E nessa noite isso é fundamental para você consolidar a sua salvação, a sua certeza de salvação, ou começar a duvidar dela. E é importante que você faça isso antes que a porta feche. Você percebeu que não importa o quanto as pessoas conheçam a Jesus? Não importa o quanto as pessoas conhecem Jesus. O importante é se Jesus conhece elas. Você entendeu? Vou repetir de novo. Não importa o quanto as pessoas conhecem Jesus. O importante é entender o quanto Jesus conhece elas. Irmãos, algumas pessoas hoje acreditam que estarão salvas porque estavam no ambiente religioso onde Jesus estava. As pessoas acham que estarão salvas porque estão realmente crendo naquilo que Jesus dizia, porque ouviu os seus ensinos. Pessoas acham que estão salvas porque em algum momento das suas vidas foram alvos de um milagre da parte de Deus. Outras acham que estão salvas porque foram usadas por Deus para executar um milagre na vida de outros. Como o texto que a gente leu lá em Mateus. Senhor, em teu nome nós expulsamos demônios e fizemos muitos milagres. Jesus está dizendo aqui, não importa se você conhece Jesus, o importante é se Ele conhece você. O que isso significa? Isso significa relacionamento. É uma coisa particular, é uma coisa de intimidade. Há um tempo atrás, ocorreu um acidente lá no meu prédio. Passou um caminhão, e ele era muito alto para passar dentro do bairro, né? Adivinha o que aconteceu? Levou a fiação da rua, né? E o poste do meu prédio já estava meio capenga. Quando ele passou, ele não levou só a fiação, ele levou o poste do prédio. Nosso poste tombou. E aí houve aquela comoção toda, né? Todo mundo ficou sem energia, e foi todo mundo para a rua e tal, não sei o que lá. Graças a Deus era ano de eleição, irmão. Você sabe que ano de eleição as coisas são assim, né? A gente, não, aconteceu isso aí e tal. E aí corre um de lá, um de cá e tal, para resolver tudo rapidinho. Mas é interessante que naquele dia, como todo mundo desceu, esse dia foi muito interessante também, porque foi exatamente nesse dia que a Paula me contou que ela estava grávida do Gabriel. Depois da gente ficar 6 anos aí tentando, né? E a gente estava ali na rua com pessoas, com vizinhos. Com pessoas que eu não tinha um contato, que mal conhecia. E havia um casal que morava do outro lado da rua, que ficou com a gente naquele período ali todinho e tal, até as coisas se resolverem. E aí, depois de umas 2 semanas mais ou menos, eu vou e encontro esse casal no shopping. Eu estava com a Paula vindo assim na direção, e eles vindo na mesma direção. E aí, quando eu vi esse casal, eu falei assim, a gente se encontrou aqui. E eles foram, olharam para a minha cara assim e continuaram andando. Já passou por isso? Rapaz, aí abre o buraco no chão, né? Entra lá dentro. Não é constrangedor? Você já deve ter passado por uma situação dessa, né? Ter a certeza de que você ia falar com a pessoa e a pessoa ia saber quem você é e... Rapaz, que vexame! Irmãos, no texto de Mateus e no texto de Lucas, Jesus vai olhar nos olhos dessas pessoas e dizer, não conheço você. É uma das piores frases que pode se ouvir de Jesus. É a pior, na verdade. E aí está você aqui hoje, tendo certeza da sua salvação, porque você conhece Jesus. Não é assim? Não, tenho certeza que eu vou estar lá no céu, porque eu conheço Jesus. Pastor, se eu contar as coisas que já aconteceram na minha vida,
os milagres que aconteceram comigo, os milagres que Deus fez através de mim. Nossa, vai demorar, pastor. E aí Jesus chega para esse homem e fala assim: fique esperto, porque a entrada, ela é complicada, ela tem tempo determinado. E não importa o quanto você conheça ao Senhor, o importante é que Ele conheça você. É diferente uma coisa da outra. O texto está falando realmente de intimidade, de pessoas que têm um vínculo, de pessoas que se relacionam por terem muitas coisas em comum. Olha só o que diz na sequência do versículo 27. Depois ele diz assim: não sei de onde sois, afastai-vos de mim, todos vós que praticais a iniquidade. Essa expressão praticar a iniquidade é um trabalho, é uma obra. É alguém que está constantemente ali na atitude de fazer algo que desagrada a Deus. Ou seja, se você sempre vive fazendo coisas que desagradam a Deus, de uma forma contínua e consciente, rebeldia, quer dizer que você não está no mesmo ambiente de Jesus. Porque Ele é santo. Eu não estou dizendo que Jesus ele vai selecionar só pessoas perfeitas para entrarem pela porta. Não, não é isso. Ele vai selecionar só as pessoas arrependidas dos seus pecados. Sabe o que esse homem era? Arrependido? Não, filho. Ele achava que era salvo pelo sangue, né? Por ser judeu. E Jesus está dizendo assim: se você continuar na sua vida de pecado, você vai continuar achando que conhece o Senhor. E pode até conhecer Ele, de longe, de vista, sem relacionamento. Mas quando chegar lá na porta, Ele vai olhar para você e vai dizer assim: não sei de onde você é. Não conheço você. Nós não temos intimidade. Nós não praticamos as mesmas coisas. Nós não vivemos a mesma realidade. Nós não estamos fundamentados na mesma base que é Deus. Pode passar daqui. Você não tem nada comigo. Entende o choque? Talvez a nossa geração seja uma geração que mais se parece com esses judeus. As pessoas começaram a achar que a salvação é esse tipo de troca de relacionamento superficial com Deus, em que você conhece algumas coisas de Jesus e você pode levar a sua vida do jeito que você quiser. Que quando chegar lá, Deus vai aceitar você. Não é assim, irmãos. Não é, nunca foi. Nós temos consciência de que a salvação é pela fé em Jesus Cristo, mas a fé verdadeira produz mudança, produz arrependimento, produz pessoas que a cada dia desejam estar mais perto do Senhor, mais santas, mais afastadas do pecado. É interessante que quando eles argumentam: Senhor, Tu esteve lá na minha cidade, a gente comeu contigo. Parece que Jesus dá um passo atrás e disse assim: olha, na verdade, a gente não teve um momento de intimidade. Você ficou sabendo sobre a minha pessoa através de outros. A gente teve um distanciamento tão grande que nós não nos relacionamos. E não é isso que muitas pessoas têm vivido hoje na sua vida espiritual com Deus? Conseguem conhecer Jesus porque ouvem o pregador A, o pregador B, C, o D, porque vão lá no culto do Japuí e ouvem o pastor falar. E a sua vida de intimidade com Deus no dia a dia? Existe? Se não existe, se liga no tempo, porque a porta pode fechar a qualquer momento. E talvez você chegue lá e diga assim: olha, eu conheço o Senhor. Eu estava lá no Japuí, sabe a igreja? Ele vai dizer assim: a igreja eu conheço, mas você? Não sei de onde você é. Não sei. Já pensou o choque dessa realidade? Jesus diz assim: ó, se afasta de mim você que está sujo e podre de pecado, de iniquidade.
É o retrato do fariseu. Bonito, belo por fora, maravilhoso, bem vestido, cheirosinho. Mas por dentro, podre, fétido, insuportável. As narinas de Deus, sabe, não aguentam. Irmãos, esse texto aqui está falando da gente. Está dando a oportunidade para a gente se avaliar. Porque nós somos assim. Enquanto na introdução dessa mensagem eu comecei a falar sobre os mortos, sobre as pessoas que morrem no mundo e tal, tenho certeza que você estava pensando e concluindo com certeza e convicção: no dia em que eu morrer estarei no céu. E agora eu pergunto para você de novo: estará? Estará? Jesus conhece você? Ou é só você que conhece Ele? Será que vai passar vexame? As avaliações são simples. Olha só, se a gente somar o texto de Lucas com o texto de Mateus, as pessoas que vão argumentar que devem entrar pela porta, elas vão dizer o seguinte: o Senhor esteve conosco ensinando nas nossas ruas. Você esteve com Jesus pessoalmente? Ele ensinando para você aqui no nosso bairro? Não, né? O texto diz: comeu com a gente. Jesus comeu com você pessoalmente, lá com você? Não, né? Lá o texto de Mateus diz: nós expulsávamos demônios em teu nome. Já chegou a expulsar o demônio de alguma pessoa? E eles falam assim: fizemos muitos milagres em teu nome. Quantos milagres você já fez no nome de Jesus? E o texto vai dizer que as pessoas com essas características de vida não vão entrar. Porque Jesus não conhece elas. E você? E você? Irmãos, eu não quero de forma nenhuma colocar que a responsabilidade da salvação depende só de você, porque a gente sabe que a salvação ela é algo distribuída por Deus de graça. E isso é maravilhoso, é extraordinário, a gente vai ver na sequência do texto. Mas eu quero que você essa noite entenda que estar perto de Jesus e ouvir falar dele não é suficiente para a sua salvação se Ele não te conhece. Se você não tem uma intimidade com Ele, você com Ele, só você, é o seu tempo de leitura bíblica, é o seu tempo de oração, é o seu relacionamento fora dessas quatro paredes, seu relacionamento sozinho com Ele. Exatamente quando a gente fez agora há pouco orando, você com Ele. Existe isso? Existe esse relacionamento você com Ele? Ou só existe quando você está aqui nos cultos? Se é só aqui, irmãos, isso não é relacionamento. Você está lá no meio da multidão. Pode até chegar do lado de Cristo, pode até fazer pergunta para Ele. Mas no dia em que a porta fechar, Ele vai olhar e: eu não sei de onde você é. Como não, Senhor? Não sei. Você pode se afastar um pouco? O pecado em você é insuportável. Irmão, você sabe, né? No céu só entra pecador, salvo e limpo pelo sangue de Jesus. Amém? Irmãos, todos nós que passarmos por esse processo estaremos no céu limpos, não por nós mesmos, mas por causa de Jesus. Porque quando Jesus se sacrificou na cruz por nós, é Ele levantando a mão e dizendo assim: ei, tira o Cris aí da fila da cruz, porque eu vou morrer no lugar dele. Tira a Dadá aí da fila da cruz, porque eu vou morrer no lugar dela. Pode tirar.
Mas saiba que é Jesus que chama pelo nome. O Cris eu conheço, a Dadá eu conheço. É Ele que precisa conhecer, irmãos. É Ele. Ouvi falar dele, como eu ouvi desde a infância, mas só conheci Ele de verdade com 18 anos de idade. O problema era Ele é que não queria se apresentar a mim. Não, o problema era eu. Eu é que achava que era salvo porque eu conhecia Ele. Mas um dia Ele veio, sentou do meu lado e falou assim: então, filho, te conheço não. Vai continuar nessa? Vai continuar vivendo no pecado aí, achando que tem a vida inteira pela frente? Esquece isso. Sou eu que preciso conhecer você, é você que precisa de mim. Vai reconhecer isso? Vai se arrepender agora? Ou vai continuar nessa daí de que filho de crente, crentinho é? Sequência do texto, versículo 28 vai dizer assim: ali haverá choro e ranger de dentes. O ali da expressão do texto é o local do lado de fora, ok? É aquele ambiente do lado de fora. Ali haverá choro e ranger de dentes. Quando as pessoas virem, estarão do lado de fora, mas vão ver aquilo que aconteceu lá dentro. Abraão, Isaque e Jacó. E todos os profetas no reino de Deus. E vós, lançados fora. Irmãos, muitas vezes as pessoas leem choro e ranger de dentes vinculado à questão do inferno. A ideia do choro e ranger de dentes tem um vínculo ali de lamento e de dor, ok? É isso que as pessoas geralmente acreditam. Mas o texto não fala absolutamente nada em relação a isso. Choro e ranger de dentes não é arrependimento e nem dor. Aqui o choro e ranger de dentes é ira. As pessoas que estarão do lado de fora estarão revoltadas com Deus. Elas continuarão odiando a Deus no inferno. Não vai haver choro e ranger de dentes de arrependimento no inferno. Só vai haver choro e ranger de dentes de raiva, de ódio em relação a Deus. A gente vai ver isso quando chegar lá no capítulo 16, na parábola de Rico e Lázaro. Não há arrependidos no inferno. Todos os arrependidos estarão com o Senhor na eternidade. Deu para entender? Aquilo que o texto está mostrando aqui é que o choro e o ranger de dentes vai acontecer porque eles achavam que tinham lugar à mesa. Porque normalmente é isso que acontece. Um senhor, dono de muitas posses, com muitos e muitos filhos, senta à mesa e quem senta ao redor dele? Os filhos, não é lógico? É lógico, os filhos é que devem sentar ao redor da mesa. Mas de repente esse senhor vai e retira os filhos e deixa com que os servos sentem à mesa. O que acontece com os filhos? Ficam doidos de raiva. Esse lugar era nosso. Nós somos os herdeiros diretos disso. Essa é a visão do judeu. Nós somos os herdeiros de Deus, o povo de Deus, não é isso? É. Mas vocês foram orgulhosos, foram prepotentes. Achavam que podiam fazer qualquer coisa, viver do jeito que quisesse. E que Deus não faria nada, que o Senhor não se incomodaria. Falharam. Agora, vocês ficam do lado de fora. E aqueles que vão vir, assentarão-se à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Essa é a expressão do versículo 29 que diz: muitos virão do Oriente e do Ocidente. Essa expressão muitos aí não existe no texto, ok? Virão do Oriente, do Ocidente, do Norte, do Sul e se sentarão à mesa no reino de Deus. Sabe de quem Jesus está falando? Eu espero que de você e de mim. Porque ele está falando que aquilo que os judeus rejeitaram, Deus deu para o mundo inteiro, e pessoas de todas as partes, de todo povo, língua e nação, vão se achegar a Jesus e se assentar no lugar que por direito não era deles, mas por causa de Cristo foi dado a eles de graça.
Irmãos, esse dia vai ser maravilhoso. Vai ser extraordinário. Porque a gente vai estar lá como um intruso na festa, sabe? Tendo a consciência de que não merecia estar ali. Mas de repente o dono da festa vem e chama a gente pelo nome. E a gente vai ficar às vezes até surpreso. Mas eu nem sabia que o Senhor me conhecia assim. Nossa, você nem imagina a alegria que eu tenho de você estar aqui. Vem aqui, meu filho, senta aqui do meu lado. Vai ser extraordinário, irmãos. Extraordinário. Não tem nem como imaginar. Finalizando, o versículo 30 diz: pois há muitos... estou com muitos na cabeça. Pois há últimos que serão os primeiros, e primeiros que serão os últimos. Essa expressão aqui certamente é Jesus falando sobre judeus e gentios. Ou seja, aqueles que tinham a primazia, aqueles que estavam primeiro na fila, por causa da incredulidade, foram deixados de lado. Aqueles que estavam por último na fila foram passados à frente. E houve essa inversão aí nos papéis. É por isso que o judeu ficava tão angustiado de ouvir Jesus em algumas citações, porque eles entendiam claramente que ele estava falando sobre, que Jesus estava falando sobre eles. Algumas lições para a nossa vida diária no final dessa mensagem. Primeiro, versículo 14, quando Jesus diz: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, você vê que Jesus ele não está respondendo diretamente à pergunta deste homem. Você precisa saber que Jesus não responde todas as nossas questões do jeito que a gente quer. Muitas vezes a gente quer o sim ou não. Jesus, dá para parar de enrolar? Não pode ser um sim ou não? Não, não pode ser. Ou então, quando a gente fica perguntando e ele fica em silêncio. Assim, Jesus, não é por nada não, mas esse silêncio está me deixando meio nervoso. Dá para acelerar a resposta? Irmãos, Jesus responde sempre certo. Sempre na hora que lhe convém, que é a hora certa. E sempre a resposta que o nosso coração necessita, e não aquilo que o nosso coração quer saber. O que esse homem queria saber? Quantidade de pessoas no céu. O que Jesus respondeu para ele? Presta atenção, porque se você continuar arrogante desse jeito, você não estará lá para contar as pessoas. Essa é a resposta de Jesus. Então, às vezes, a gente vai perguntar algumas coisas para Jesus, e Jesus vai olhar para a gente assim e falar assim: olha, você está sendo muito arrogante e presunçoso nisso daí. Por que você não olha para a sua própria vida? As respostas de Jesus são sempre precisas e perfeitas para aqueles que querem ouvir. O texto não fala qual foi a reação desse homem. Talvez essa tenha sido o momento derradeiro da vida dele, que ele tomou rumo e passou a seguir a Cristo. Talvez não. Talvez hoje você entrou aqui com a perspectiva de entender um pouquinho sobre salvação. Mas talvez você não tenha entrado aqui com a perspectiva de sair daqui com dúvidas sobre a sua própria salvação. Se ficou com dúvidas, ótimo. Ótimo. Não conheço nenhum cristão verdadeiro que não tenha dúvida da sua salvação. Há altos e baixos, sabe? Tem momentos que a convicção vem. Tem outros que a gente olha para a gente e fala assim: nossa, a coisa está feia mesmo. Será que eu sou crente mesmo? No Novo Testamento tem um monte de passagens que falam sobre certeza de salvação. Talvez um dos principais seja 1 João 5,13. Um dos 10 versículos ali que a gente tem que decorar do EVR. A gente precisa saber e ter a convicção da vida eterna pelos motivos certos. Você precisa entender que conhecer Jesus, que conhecer texto bíblico, não é o motivo certo de salvação. O motivo certo de salvação é ser conhecido por Ele, segundo esse texto. Isso é de extrema importância. A gente precisa entender também, versículo 25. Quando o dono da casa houvesse levantado e fechado a porta,
Irmãos, existe um tempo em que a porta está aberta. Quando é que ela vai fechar? Não sei. Quando é que ela vai fechar para você? Não sei. Se você tem a certeza e a convicção da salvação, louvado seja o nome do Senhor. Você nem precisa se preocupar com isso. Já está lá dentro. Agora, para um pouquinho para pensar nas pessoas ao seu redor. Qual é o tempo delas? Qual é o tempo dos familiares que você ama que ainda não adentraram por essa porta? Será que dá para esperar até amanhã? E depois de amanhã, será que dá para esperar? Será que dá para esperar? Saiba que existe um tempo certo. Existe um tempo certo. Quando a gente chega na sequência do texto e ele diz, versículo 27, não sei de onde sois, afastai-vos de mim todos vós que praticais a iniquidade. Irmãos, tente observar até aqueles em que você acredita que são salvos, mas que tem visto que pelas suas práticas a coisa está desandando. Você está olhando para aquela pessoa e fala assim, não está nem parecendo crente, olha as suas atitudes. Talvez essa pessoa não seja. E talvez ela tenha se agarrado a uma salvação fictícia da cabeça dela, porque ela conhece Jesus, mas Jesus não conhece ela. Vai lá, apresenta o texto para ela. Vamos ler esse texto junto? O que você acha? É mais importante você conhecer Jesus ou Jesus conhecer você? Chama a atenção dela, dá uma chacoalhada. Às vezes, irmãos, é a última oportunidade que uma pessoa tem de realmente conhecer a Cristo. E nós somos os responsáveis. Lembra da mensagem da semana passada? Jesus ele não está mais andando pelas cidades e pelos povoados. Quem é que está andando? É você mesmo. Você é o representante dele. Você é a pessoa que vai lá e vai andar, e vai falar, e vai ensinar, e vai alertar as pessoas. Antes que o tempo acabe. Irmãos, para fecharmos a mensagem dessa noite, o texto diz, versículo 30, pois há últimos que serão primeiros e primeiros que serão os últimos. Isso é interessante demais, demais. Porque o mérito da salvação ele não está em nós. Às vezes a gente avalia as pessoas pela vida, pela trajetória de vida e fica imaginando assim, nossa, esse daí não entra. Ou às vezes a gente fica imaginando a pessoa que já faleceu e fica imaginando, vixe, esse daí não, infelizmente morreu em tal perfil de vida e tinha vínculo com isso, com aquilo e tal, não sei o que lá. Irmãos, não fiquem julgando. Quem conheceu o ladrão da cruz tinha a certeza absoluta de que ele ia para o inferno, não ia? Irmãos, a gente não sabe quantas pessoas, ainda no leito de morte, ali no final, nos seus instantes finais de vida, pararam, avaliaram a sua vida e clamaram, invocaram o nome de Jesus. E o texto de Romanos 10 vai dizer que todo aquele que invocar o nome de Jesus será salvo. Irmãos, existe vida? Então há esperança de salvação. A minha perspectiva de verdade, como o texto aqui está dizendo, é que quando nós chegarmos lá no céu, a gente vai ter muita surpresa. Muita de verdade. Porque Deus ele não é misericordioso no nosso nível de misericórdia. A salvação dele vai a limites que a gente nem consegue entender. E é provável que a gente chegue lá e as nossas surpresas sejam, nossa, fulano está aqui, eu nunca imaginei. Agora eu estou sentindo falta do pastor fulano de tal. Alguém viu ele por aí? Talvez fossem só alguns milagres, alguns demônios expulsos. Talvez
falasse bem da palavra de Deus e conhecesse muito teoricamente essa palavra e conhecesse Jesus de forma histórica, o homem Jesus, e até pregasse e falasse sobre salvação e até levasse pessoas a se converterem de verdade pela graça e misericórdia do Espírito Santo. Mas quando chegou lá na hora, Jesus não conhecia ele. Ficou tenso? Espero que essa semana você reflita muito sobre isso. Vamos orar? Senhor Jesus, essa noite nós tivemos uma grande oportunidade de avaliação sobre as nossas vidas. Tivemos uma grande oportunidade de parar para pensar qual é a base da nossa salvação. Se a base da nossa salvação somos nós mesmos, ou se a base da nossa salvação é Jesus. Se o que tem importado para nós é o quanto nós conhecemos de Jesus, ou o quanto Jesus conhece de nós. Se há de verdade um relacionamento com Ele, ou se nós conhecemos Ele de ouvir falar, por causa das histórias que a gente ouve de outras pessoas, pelos textos esporádicos que a gente lê na Bíblia, mas sem uma intimidade, sem um relacionamento verdadeiro com Ele. Tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia de nós. Tira o orgulho, tira a prepotência e abre os nossos olhos, abre o nosso coração para enxergar de verdade o nosso estado diante de Ti. Ao ponto de nós chegarmos a avaliar que talvez durante toda a nossa vida nós estávamos sendo enganados por nós mesmos. E antes que isso aconteça, antes que a porta feche, antes que seja definitivo, o Senhor nos deu a grande chance de reavaliarmos e de clamarmos a Ti por socorro e salvação, Senhor. E nós clamarmos a Ti, por favor, nos salva. Por favor, nos tire do lamaçal do pecado. Por favor, muda a nossa vida. Porque nós não queremos ser contados com aqueles que o Senhor não sabe de onde vêm, não sabem quem são, que estão vinculados ao pecado, presos a práticas que o Senhor abomina. Tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia. A gente sabe que não merece entrar por essa porta estreita, mas gostaríamos de nessa vida fazer o esforço de nos relacionar contigo, na intimidade, no dia a dia, na oração, na leitura da Tua palavra, em tempos de meditação, em tempos por clamor de perdão dos pecados, em bate-papos em que nós oramos e o Senhor responde através da Bíblia, em oportunidades desse relacionamento se aprofundar e o trabalho do Teu Espírito Santo vai removendo os pecados aos poucos, nos regenerando, nos dando nova vida, nos dando a oportunidade de uma vida em santidade, corrigindo tudo aquilo que precisa ser corrigido pelo Teu poder extraordinário. Tem misericórdia de nós, Pai. Se durante tanto tempo a gente tem sido enganado pelo nosso próprio coração, pelas nossas próprias convicções, Pai, nós desejamos de verdade estar fincados, enraizados na salvação que é Cristo Jesus, a nossa rocha. Nós queremos estar com a nossa fé depositada somente em Jesus. Nós desejamos, Pai, vivenciar essa salvação na prática, na nossa vida hoje. Experimentar a Tua presença já agora neste mundo. E realmente ver isso na plenitude, na eternidade, no tempo em que estaremos contigo, Senhor, no paraíso, no céu. Mas que já aqui a gente já possa experimentar isso.
Que essa noite tenha sido uma noite em que nós paramos de verdade para ouvir o Senhor falar, para ouvir o que o Senhor tem a nos dizer, para nos fortalecer, ou talvez para nos convencer de que nós precisamos da tua salvação ainda. Pai, obrigado. Obrigado de verdade. Obrigado porque o Senhor não responde as perguntas de acordo com a nossa vontade da resposta, mas de acordo com aquilo que o Senhor acha que nós precisamos ouvir. Obrigado porque o Senhor nos deu a chance de sermos alcançados pela salvação verdadeira baseada em Cristo Jesus, nosso Salvador. Obrigado porque hoje a gente entendeu a urgência de levar essa salvação para todos aqueles que estão ao nosso redor, pela consciência de que o tempo é curto. Louvado seja o teu nome por isso, Senhor. Te agradecemos por essa noite especial, por essa mensagem que o Senhor nos trouxe, e pedimos, Pai, de verdade, que ela possa estar sendo remoída por nós durante essa semana, que nós sejamos levados a ler novamente o texto, a buscar informação sobre isso e realmente fortalecer a nossa fé em Ti. Este é o nosso desejo. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Nós vamos cantar mais uma canção e a mensagem nos desafiou, né, a termos comunhão com o Senhor, e a comunhão gera frutos, né? Nós vamos cantar O Cheiro das Águas, que é uma música que fala um pouco sobre a relação, né, da árvore que está envelhecida, que não tem dado mais fruto, né? E fala que ao cheiro das águas brotará. Significa que se a árvore ainda tiver as suas raízes, né, ainda estiverem tendo contato com o alimento, que é a água, né, essa árvore ela vai voltar a dar frutos. E Jesus é conhecido como aquele que é a fonte de água viva, né? Que se você é uma árvore que não tem dado mais fruto, que a fonte de água viva possa estar na tua vida, que você venha novamente a florescer e a dar frutos, né? E que acima de tudo, Jesus possa te reconhecer, amém?
cessarão os seus frutos e viverá ao cheiro das águas brotará como planta nova florescerá, seus ramos se renovarão, não cessarão os seus frutos e viverá. Amém. Vamos finalizar o culto dessa noite com uma oração. Senhor, louvado seja o teu nome, Pai, por esse tempo precioso. Dedicamos ao Senhor as nossas vidas, o nosso louvor, as nossas orações, realmente a nossa gratidão de coração, Pai. O Senhor é merecedor de tudo. E pela tua graça e misericórdia, o Senhor falou conosco de uma forma tão simples e profunda, nos deu um chacoalhão, Senhor, e nos deu uma oportunidade de corrigir as nossas vidas. Pai, pela tua graça e misericórdia, que esse culto ele não termine aqui, que ele possa continuar lá fora, continuar nos nossos lares, continuar com o teu investimento em nossas vidas e nós respondendo de forma positiva a cada estímulo da tua parte, que nós possamos estar nos tornando conscientes da necessidade do nosso relacionamento contigo e também, Senhor, sobre a necessidade urgente da salvação daqueles que estão ao nosso redor. Este é o nosso desejo, este é o nosso anseio. Continuamos clamando pelo poder extraordinário de Deus, que possa, Senhor, estar utilizando as nossas vidas para a salvação de pessoas ao redor do mundo inteiro. Continuamos clamando por uma ação tua, nos livrando, Senhor, dessa questão do vírus, nos dando a oportunidade, Senhor, da saúde, de ter mais tempo também para pregar o Teu Evangelho. Continuamos clamando pela ação sobrenatural do Espírito Santo, convencendo pessoas, Senhor, e nos dando a oportunidade de enxergar quem são elas, quem são as pessoas que o Senhor já tem trabalhado e tem salvo pela graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo. Louvamos o Teu nome, Senhor, pela Tua ação, como Cris disse no começo do culto, daquilo que o Senhor já fez e que é suficiente, Senhor, para nós agradecermos pelo resto da nossa vida, que isso possa fazer parte do nosso dia, daqui por diante. É essa oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Boa semana a todos, irmãos. Ao cheiro das águas